Olá pessoal, sou Evandro aqui, prazer estar com vocês novamente. A gente vai dar prosseguimento, né, à última parte do sistema respiratório, mas eu já vou pedir para vocês, né, que quem estiver assistindo o vídeo nesse momento, que pause por um instante, vai lá e dá uma curtidinha no vídeo, isso é importante para quem produz conteúdo, para que a gente atinja mais pessoas, então vou pedir, por favor, que faça isso. Pause o vídeo, vai lá, dá uma curtidinha e volta para o vídeo. Fez isso? Então tá, muito obrigado. Bem, seguindo, nós vimos então que a traqueia, aqui eu tenho os pulmões segmentados, né? Que a traqueia ela se divide em brônquios principais, brônquio principal direito e esquerdo. Aqui eu estou apresentando só o esquerdo, mas isso já foi visto, né? Se você não viu ainda a primeira e segunda parte do sistema respiratório, para o vídeo, volta lá para as primeiras aulas do sistema respiratório e depois segue, tá? Isso é importante, essa linearidade. Bem, esse brônquio principal esquerdo, aqui o direito acontece a mesma coisa, né? Ele vai se subdividir em brônquios lobares. Aqui eu tenho brônquio lobar superior. Esse brônquio lobar vai se dividir em brônquio segmentar de primeira ordem. E o brônquio segmentar de primeira ordem vai se dividir em brônquio segmentar de segunda ordem em terceira ordem em quarta ordem. Isso vai acontecendo por umas 15 ou 20 vezes. Subdivisão, 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 até a gente nem conseguir mais enxergar esses brônquiozinhos aqui, mas ele vai se subdividindo. Bem, chega um momento que aquele brônquio que nós vimos depois de subdividir lá umas 15 ou 20 vezes, ele vai perder as cartilagens, e a partir do momento que esse brônquio ele perde cartilagem, ele se transforma em um bronquíolo, ok? Vale lembrar que traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, independente de que brônquio eu estiver falando, não há troca gasosa, tá? Essa estrutura não proporciona a hematose, a troca de gases ali entre o alvéolo e o, o, o capilar sanguíneo. Isso só vai acontecer, como eu falei, né, nos alvéolos, né, propriamente ditos. Então, até aqui é só via de passagem de ar, né, só transmissão, só condução do ar. Bem, o bronquíolo, agora ele vai se dividir em bronquíolo terminal. E olha só, agora eu vou aumentar esse bronquíolo terminal, dei um zoom aqui para a gente conseguir, imagens todas do néter, né? Para a gente conseguir observar o bronquíolo é, de forma um pouco mais específica, né? Esse bronquíolo terminal, ó, ele se divide em bronquíolos respiratórios. Esse bronquíolo respiratório já possui alvéolos, ó, e aí eu já consigo ter trocas gasosas aqui nesses bronquíolos respiratórios, graças aos alvéolos, não aos bronquíolos, né? O bronquíolo terminal ainda termina em ducto alveolar. Esses ductos alveolares formam o sáculo alveolar, que é essa bolsa aqui que parece um cacho de uva cheia de alvéolos. E no saco alveolar eu vou encontrar os alvéolos pulmonares. São esses alvéolos pulmonares que proporcionam as trocas gasosas, tá? Cada alvéolozinho desse aqui é responsável aí por proporcionar trocas gasosas. É claro que a gente não utiliza todos, né? Em alguns momentos a gente utiliza mais, outros um pouco menos, né? Depende da nossa condição no momento. Mas entender a anatomia dessa estrutura é importante. Olha a quantidade de alvéolos existem em um pulmão, graças a essa toda conformação que nós vimos. Vale lembrar que ó, os bronquíolos, tá? Os brônquios também, eles são envolvidos por músculo liso. E entender que eu tenho um músculo aqui que tem capacidade de se contrair e eu tenho um músculo aqui que tem a capacidade de se relaxar, fazendo broncodilatação, né, ou broncoconstrição, é extremamente importante para a gente conseguir depois entender as fisiopatologias de doenças que acometem o sistema respiratório, né, como a asma, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e por aí vai, tá? Então, isso tudo é envolvido por músculo liso, ok? E vale a gente entender também que eu preciso do alvéolo livre, do alvéolo sequinho. É claro que há uma produção de muco aqui, mas ele não pode estar encharcado, porque se eu tiver o alvéolo preenchido com líquido, independente de que líquido seja, essa troca gasosa ela não é proporcionada. Professor, dá um exemplo. Quando você está se afogando, por exemplo, né, você está aspirando água, ou quando você está em um quadro de pneumonia, onde está tendo uma produção de líquido muito grande aqui nos alvéolos, ou um edema agudo de pulmão, e por aí vai. Então é importante manter esses alvéolos aqui livres, né, para que o ar consiga entrar e sair, ok? Bem, falando aqui rapidamente de trocas gasosas, o que acontece? Ó, eu tenho aqui a artéria
pulmonar, tá? Que se dividiu em vários ramos, saiu lá do ventrículo direito, né? Trazendo um sangue venoso, ó. O sangue venoso passa, ó, por arteríolas que desembocam em capilares que estão ao redor dos alvéolos. Vejam os capilares aqui abraçando os alvéolos, ó. O capilar é a parte mais roxinha aqui do centro. E quando esse capilar, tá, abraça aqui, ele passa muito próximo do alvéolo, o CO2 que está em alta concentração no sangue consegue se desprender e ganhar o interior do alvéolo, a gente libera o CO2, e o oxigênio que vai estar em uma pressão maior no alvéolo do que no sangue, consegue se desprender, né, se deslocar lá do interior do alvéolo para o vaso sanguíneo e faz uma ligação lá com a hemoglobina que vai estar na hemácia, ok? Esse processo nós chamamos de hematose e em cada alvéolo desse aqui, ó, que está sendo envolvido, cada uvinha desse aqui é como se fosse um alvéolo, é como se fosse, não, é um alvéolo, né? Em cada uvinha dessa que eu vejo o alvéolo sendo abraçado por esses vasos, eu sei que eu posso ter troca gasosa desde que tenha sangue passando nesses vasos, nem sempre tem, tá? E desde que tenha, né, ventilação pulmonar, desde que esse alvéolo esteja sendo ventilado, desde que esteja chegando ar nesse alvéolo e saindo ar do alvéolo a todo momento, certo? Bem, pleura e cavidade pleural. Esse é um assunto que a gente poderia falar horas de pleura e cavidade pleural, mas vou ter que falar aqui de uma forma um pouco mais enxuta, né? O que nós vemos, ó? Revestindo a minha cavidade torácica, eu tenho a pleura parietal, que é uma serosa, assim como o pericárdio seroso, que eu falei lá na anatomia do sistema circulatório, e assim como o peritônio, que eu vou falar para vocês lá na anatomia do sistema digestório. Eu vejo aqui, ó, a pleura parietal envolvendo a minha cavidade torácica, é uma serosa, então ela produz, né, um líquido seroso que é o líquido pleural nesse caso. Vale lembrar que a pleura parietal ela se adere às paredes do tórax, ela possui três faces, tá? A face costal que vai estar envolvendo aqui o, aderida aqui à parede do tórax, costelas e músculos intercostais, na verdade a face está presa na face endotorácica, né? Eu tenho aqui, ó, a face mediastinal, que é essa face inferior presa perdão, essa face aqui é a face diafragmática, tá, turma? Perdão, presa ao músculo diafragma, e eu tenho aqui a face mediastinal, essa face medial aqui, ó, voltada para o mediastino, que vai estar se inserindo aqui no pericárdio fibroso, tá? Em estruturas de região medial. Vale lembrar que essa pleura parietal que eu mostro aqui para vocês, ela é rica em nociceptores, em receptores relacionados à dor. Então, se você tiver lesão da pleura parietal, você sente muita dor, coisa que não acontece na pleura visceral. A gente diz que a pleura visceral ela é insensível. Doutor, o que seria pleura visceral, então? Notem que o Netter pintou uma laminazinha aqui, ó, uma laminazinha aqui envolvendo os pulmões. Essa laminazinha é a pleura visceral. Também é uma serosa, como a pleura parietal, que vai aderir, né, se aderir à víscera, ao pulmão propriamente dito. Essa informação é importante porque ela vai estar intimamente relacionada à mecânica respiratória. Se não entender disso, fica muito complicado entender mecânica respiratória, porque às vezes a gente imagina, quando ainda não estudou o sistema respiratório, a gente puxa, o ar entra, a gente solta, o ar sai, mas não é assim que funciona, não tem nada a ver com isso. Não é que eu não consigo puxar o ar e soprar o ar, mas não é assim que funciona na respiração normal. Então, o que eu vejo aqui, ó? Que existe um espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral, uma cavidade aqui que a gente chama de cavidade pleural. Então, a cavidade está entre as duas serosas, e nessa cavidade há a produção de uma quantidade muito pequena de líquido chamado de líquido pleural. Tá? A pressão nessa cavidade pleural é uma pressão negativa, é uma pressão subatmosférica. É importante a gente entender isso por quê? Porque quando a gente expande a caixa torácica em 3 diâmetros, já vou explicar isso para vocês quando eu falar no próximo slide dos músculos envolvidos, a gente expande junto à pleura parietal. Como a pressão é negativa e eu tenho um líquido ali que tem um poder de adesão e coesão, puxa a pleura visceral junto, então a pleura visceral expande junto. O pulmão acaba sendo expandido também, por quê? Porque ele está preso à pleura visceral, a essa que está coladinha no pulmão, e consequentemente eu aumento a área dentro do meu pulmão, aumento a área dentro dos meus alvéolos. E o que acontece, como eu tenho uma área maior de pulmão, porque meu pulmão ficou maior,
a pressão dentro dos alvéolos, a pressão intra-alveolar fica negativa, fica subatmosférica. Isso faz com que o ar entre, ok? E aí, quando eu diminuo a minha cavidade torácica, eu diminuo a pleura parietal, ela acompanha essa diminuição, a pleura visceral acompanha também e o pulmão também acompanha e fica pequenininho. Agora eu tenho um pulmão pequenininho cheio de ar lá dentro. O que vai acontecer com aquela pressão? Quanto menor eu deixar o pulmão, maior vai ficar a pressão. Então a pressão vai superar a pressão atmosférica, a pressão de fora, e o ar vai acabar saindo, tá, para o meio externo. Então é assim que vai estar funcionando. Vale lembrar que, como eu falei, em condição normal, essa pressão na cavidade pleural ela é sempre negativa. Professor, acabou de falar que a pressão varia. Sim, a pressão que varia é a pressão intraalveolar, intrapulmonar. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. A pressão na cavidade pleural normalmente ela é negativa. Vale lembrar que se eu tiver uma ruptura então nessa cavidade, nessa pleura, tá? Seja parietal ou visceral, eu vou ter uma entrada de ar no espaço pleural, na cavidade pleural. E aí nós vamos chamar essa entrada de ar de pneumotórax. E isso pode cursar com vários problemas. Isso é seríssimo, vai depender de uma intervenção médica de emergência. Ok? Se eu tiver sangue, presença de sangue na cavidade pleural, eu chamo isso de hemotórax. Pode ser sangue, pode ser ar ao mesmo tempo. Aí é um hemopneumotórax. Se eu tiver excesso de líquido, tá? Líquido seroso, por exemplo, ou por aumento da pressão hidrostática dentro dos pulmões, aí eu tenho um derrame pleural. Ok? Só para finalizar aqui o conteúdo de pleuras, o que vale a gente entender ainda? Ó? Essa parte mais superior da cavidade da pleura parietal, perdão, a gente chama de cúpula pleural. Ó. E a cúpula pleural, ela ultrapassa a altura da primeira costela, que está aqui embaixo, ó, e da clavícula, ou seja, chega na base do pescoço. E por que essa informação é importante? Você tem que sempre lembrar em mente que tanto a cúpula pleural, tá, quanto o ápice do pulmão, quando eu faço uma inspiração forçada, eles passam, tá, da altura da clavícula. Lesões em base de pescoço podem comprometer cúpula pleural, tá, ou seja, pleura parietal, podem comprometer ápice de pulmão, e lesões dessa região podem cursar com um pneumotórax, ou um hemotórax, ou um hemopneumotórax, ok? E por que se fala tanto disso aqui? Porque vocês vão ver na anatomia topográfica de pescoço que essa anatomia aqui é uma anatomia extremamente delicada e muitas vezes na medicina utiliza-se esses conhecimentos anatômicos para procedimentos, como por exemplo um acesso venoso central, ok? Então não tem como estar estudando e discutindo acesso venoso central sem que você revise a anatomia dessa região, mas isso vai ficar para a anatomia topográfica de pescoço. Ok? Vale lembrar ainda, para finalizar, que essas cavidades pleurais elas são independentes. Eu tenho aqui pulmão direito com pleura visceral direita, pleura parietal direita e cavidade pleural direita, e do lado esquerdo eu tenho a mesma coisa, essas estruturas não se comunicam. Então eu posso ter um derrame pleural de um lado e não do outro, posso ter um pneumotórax de um lado e não do outro. Não que isso não possa gerar um problema sistêmico, tá? Porque muitas vezes ocorre o tal do desvio ou balanço de mediastino, tá? Mas um lado não é dependente do outro. As cavidades pleurais aqui elas são completamente fechadas, certo? Bem, falamos então dos principais músculos da respiração. Existe dois tipos, quando a gente fala em respiração pulmonar, né, ventilando o pulmão para ocorrer as hematoses, existem dois tipos de respiração. Existe a respiração normal tranquila, a que você respira normalmente, e existe a respiração forçada. Primeiro eu vou falar da normal tranquila. Na normal tranquila, a inspiração, né, colocar o ar para dentro, ela vai acontecer pela contração de dois principais músculos. Um do músculo diafragma, porque ó, o músculo diafragma ele se contrai e quando ele se contrai, ele abaixa, tá? E ele aumenta o diâmetro vertical do tórax. O meu tórax, ó, quando eu contraio o diafragma, ele fica mais alto, tá? Ó, ele fica mais alto quando eu contraio o diafragma, né? Quando eu relaxo, acontece o contrário, ó, o tórax fica mais baixo. E eu tenho aqui os músculos intercostais externos.
Existe também a porção endocondral dos intercostais internos, mas eu nem vou citá-lo. O que acontece? Quando os intercostais externos se contraem, eles elevam as costelas. E quando eu elevo a minha costela, eu aumento o meu diâmetro torácico no sentido horizontal, ou seja, lateral-lateral, o meu tórax fica mais largo, e aumento o diâmetro torácico no sentido antero-posterior, tá? Meu tórax fica mais profundo. E aí o que acontece? Contraindo esses dois músculos, eu acabei de aumentar o meu diâmetro torácico em 3 dimensões, né? E aí, consequentemente, pleura parietal foi junto, pleura visceral foi junto, pulmão foi junto, expandiu o pulmão, pressão intrapulmonar, intraalveolar ficou negativo, o ar entra. E para expirar, na respiração normal tranquila, para expirar na respiração normal tranquila, eu simplesmente relaxo esses músculos. Relaxei o diafragma sobe, relaxei os intercostais externos, as costelas descem, diminuo tudo isso, o pulmãozinho fica pequenininho, o ar sai, ok? 75% da nossa inspiração é dependente da contração do diafragma, 25% dos músculos intercostais externos, certo? Bem, mas existe ainda a respiração forçada. Exemplo, você correu, está ofegante, precisa puxar mais ar. Precisa puxar mais ar. O que acontece? Você vai utilizar outros músculos acessórios da inspiração. Nessa inspiração forçada, vão entrar alguns músculos. Eu sempre dou exemplo, eu aprendi com o meu grande professor Heitor, saudoso professor Heitor Germano do Livramento Dicker, um gênio da anatomia humana, médico urologista da cidade de Florianópolis, atuante da aula de anatomia há 40 anos praticamente. E ainda hoje da aula de anatomia eu tive a honra de aprender muita coisa com ele, com o professor Marcos Túlio, com a professora Juscelia, com a professora Silvia, a professora Flávia. Eu cito sempre os meus mestres aí, porque é importante a gente referenciar quem nos ensinou. Mas eu aprendi sempre com o professor Heitor que quando a pessoa está ofegante, normalmente ela faz duas coisas. Você já fez isso se nunca percebeu. Ou a gente encontra uma mesa, né? Se segura na mesa e fixa o membro superior e puxa mais o ar, ou se não encontrar uma mesa, normalmente a gente encontra os membros inferiores, a coxa, assim, coloca a mão nos joelhos e respira mais fundo. Por quê? Por que a gente faz isso? É o seguinte, músculos como os escalenos e músculos como, os escalenos estão aqui atrás, e músculo como o esternocleidomastoídeo, tá? São músculos que agem na cabeça e no pescoço, peitoral menor também, que eu nem coloquei nessa imagem, tá? Mas que agem peitoral menor daí lá na escápula, lá no ombro. Quando a gente fixa o membro superior, paralisa a escápula, fixa a cabeça e o pescoço, né? Paralisa, não mexe, através de outros músculos. E contrai esses músculos, esternocleidomastoídeo e escalenos, a gente eleva ainda mais, o externo, a clavícula e as costelas. E quando eu elevo mais ainda as clavículas, o externo e as costelas, né, eu aumento ainda mais o meu diâmetro torácico e mais ar entra ainda. Além disso, eu contraio mais ainda o diafragma e contraio mais ainda os intercostais externos, ok? Vale lembrar, turma, isso eu aprendi com o mestre professor Giovanni, tá? Professor pediatra lá de Porto Alegre, que me ensinou muita fisiologia daí, é o seguinte, quando você olha a criancinha que está lá hospitalizada, ela está com uma saturação de oxigênio boa, tá? E daqui a pouco ela cai do nada, essa saturação de oxigênio, ela desatura, e aí você não entende, mas como que há 1 minuto atrás estava tudo certo? A gente tem que sempre observar, antes de que isso aconteça, se ela não está utilizando os músculos acessórios da inspiração. Se olhar uma criancinha, mesmo que esteja com a saturação de oxigênio bem, e contraindo o pescoço, músculos de pescoço, tá? Para conseguir ter uma boa respiração, verifica porque ela está sofrendo para ter essa respiração, tá? E esses músculos, eles não são adaptados para trabalhar a longo prazo. Eles vão sofrer uma fadiga, eles vão fatigar, eles fatigarão. E aí o que acontece? Eles vão parar a hora que parar a criança desatura. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação, ok? Bem, então para inspiração forçada a gente já viu. E para expiração forçada, exemplo, eu quero soprar, encher um balão. Eu quero tocar um instrumento de sopro. Como é que funciona? Aí eu vou utilizar os músculos intercostais internos, que são esses que estão sendo representados aqui, que quando eu contraio eu abaixo a costela,
Tá? E aí, então, eu tenho atividade muscular. Intercostais internos se contraem baixo ou mais as minhas costelas e os músculos acessórios da prensa abdominal, tá? Os músculos da prensa abdominal são quem? O reto do abdômen, o músculo oblíquo externo do abdômen, o músculo oblíquo interno do abdômen e o transverso do abdômen. Eu tenho eles todos aqui, ó, intercostais internos, reto do abdômen, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen e transverso do abdômen. Quando eu contraio esses músculos, o que eu faço? Eu aumento a pressão intraabdominal, eu contraio esses músculos também na micção, na defecação, tá? As mulheres no momento do parto, tá? No parto normal também contraem esses músculos para ajudar a aumentar a pressão intraabdominal. Então, quando eu aumento a pressão intraabdominal contraindo esses músculos, as vísceras são empurradas, tá? O diafragma é empurrado mais para cima, porque essas vísceras empurram o diafragma, e aí eu tenho força para liberar mais ar ainda. Existem outros músculos envolvidos, mas esses são os principais, ok? Então, só finalizando, na respiração normal tranquila, a inspiração é ativa e a expiração é passiva, só relaxa a musculatura. E na respiração forçada, tanto a inspiração quanto a expiração dependem da contração de músculos, ok? Bem, como próximo conteúdo das aulas, o que vem aí pela frente? Turma, eu decidi que eu vou seguir agora duas frentes. Eu vou estar fazendo aulas de dois sistemas diferentes. O que eu sugiro? Quando você for procurar as minhas aulas para estudar, para revisar e tudo mais, procure pelas playlists, tá? Eu tenho uma playlist lá de sistema circulatório, uma playlist de sistema respiratório, uma playlist de sistema linfático, e aí eu vou, porque daí fica mais fácil você se organizar. Então, às vezes a aula não vai seguir exatamente a ordem, mas quando você entra lá na playlist, vai estar organizadinho. Então é só acessar o canal, chegar na playlist e você vai encontrar. Meus próximos conteúdos serão: eu vou seguir eu vou falar de sistema digestório, tá? Que era já a sequência normal da aula. Falei de respiratório, vou para digestório, depois vou para urinário e tudo mais. E pretendo falar ainda de sistema esquelético, tá? Por que eu quero falar de sistema esquelético na sequência? A minha primeira aula de sistema esquelético vai ser da anatomia de crânio, porque eu quero fazer uma frente, então, desses temas relacionados à manutenção do corpo, né? Sistema respiratório, circulatório, por aí vai, mas também agora uma frente relacionada ao sistema músculo-esquelético. Então, começo falando da anatomia do crânio, depois falar da anatomia da coluna vertebral, né, do esqueleto, todo o esqueleto axial, né, depois vou para apendiculares, depois pretendo falar de articulações e de miologia de músculos também. Eu sei que o pessoal está precisando para revisar, eu sei que já tem gente me pedindo aí, gente formada também pedindo, e aí eu quero fazer essa linha aí para não demorar muito a gravar ossos, porque eu sei que a anatomia do crânio é algo que a gente tem que estar revisando com uma certa frequência. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Peço que continuem curtindo ali, me escreve alguma coisa, se gostou da aula, achou bacana, que seja, professor, gostei da aula, que legal, ó, tô aproveitando, tá sendo bacana, tá me ajudando, ó, grava aula me sugere algo, grava aula de tal conteúdo, professor, ó, nunca entendi algo específico, eu posso fazer algumas aulas especiais nesse sentido, fugindo um pouquinho dos sistemas, eu vou continuar fazendo sistemas, mas eu posso criar aulas especiais se tiver demanda, se vocês estiverem pedindo, ok? Tô aí para ajudar, auxiliar no que eu puder. Então, hoje era isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.